Analisando aqui então a molécula de ácido lático, vamos ver se essa molécula ela tem atividade ótica, se ela tem isômeros óticos, perfeito? Temos aqui então o ácido lático, que é um ácido encontrado no leite, por exemplo, e também é um resultado da respiração anaeróbica de músculos após atividades intensas, de exercícios intensos, perfeito? E causa câimbras nessas situações. Bom, então aqui nós temos um carbono, que nós vamos analisar se esse carbono ele é um carbono quiral ou não. Então aqui você tem um carbono, aqui nós temos outro carbono e aqui nós temos outro carbono. Qual que é a situação que eu disse em outro vídeo para que um carbono ele seja considerado quiral? Primeiro, ele tem que ter 4 ligações simples, então esse aqui já não pode ser quiral. Esse aqui tem 4 ligações simples, porque eu tenho um hidrogênio ligado nele aqui, perfeito? Então, pode ser que esse carbono seja quiral. E esse aqui, ele tem aqui as 4 ligações simples, e elas são com átomos de hidrogênio, perfeito? Agora, vamos ver se ele pode ser quiral. Tem 4 ligações simples, mas ele tem 3 ligantes iguais, então não pode ser. Ok? Agora esse carbono aqui ele tem as 4 ligações simples, tem 4 grupos ligantes diferentes. Então aqui ele tem esse grupo ligante, tem esse outro grupo ligante, tem esse grupo ligante aqui, e tem também esse grupo ligante aqui. Portanto, ele tem 4 carbonos quirais, ele tem 4 ligantes diferentes, aliás, tem. Se ele tem 4 ligantes diferentes, então esse carbono ele é um carbono quiral, perfeito? E aí nós marcamos ele com um asterístico. Repetir ele aqui para você visualizar melhor do que no desenho. Então, esse carbono ele tem 4 ligantes diferentes. Como os 4 ligantes são diferentes, esse carbono ele é quiral, ok? Bom, se ele é quiral, o que ele tem então? Então ele tem assimetria. Ele tem um carbono quiral, ele tem um carbono assimétrico. A sua molécula é assimétrica. Se a sua molécula é assimétrica, a sua imagem no espelho não é igual ao objeto real, é uma imagem invertida. Essas moléculas não são superponíveis uma sobre a outra quando você tem a imagem e o objeto real, e não tem plano de simetria. E quando tudo isso acontece, nós temos uma molécula que tem atividade ótica, que vai ter o seu isômero oticamente ativo e os seus isômeros oticamente inativos. Nesse caso, tenho apenas um carbono quiral. Então, o ácido lático ele vai ter um isômero oticamente ativo, que vai desviar a luz polarizada para a direita, que vai ser o ácido delático, também que é o isômero destrógeno, e também teremos o ácido L-lático, que vai ser o isômero levógeno, que vai fazer o quê? Vai desviar a luz polarizada para a esquerda, perfeito? Então, se tem apenas um carbono quiral, você vai ter 2 isômeros oticamente ativos, um desvia para a esquerda e outro desvia para a direita. Outro fato importante é que um ácido lático, um isômero destrógeno, ele é o contrário do seu isômero levógeno. Quer dizer que, se o ácido delático desvia 10 graus para a direita, o ácido L-lático vai desviar 10 graus para a esquerda. Perfeito? Bom, temos também os efeitos mais interessantes dessas moléculas estão na sua fisiologia. Por quê? Porque quimicamente e fisicamente eles são iguais ou muito parecidos. Agora, os efeitos fisiológicos, eles vão ser totalmente diferentes, e é aqui que está a graça, é aqui que está a importância da isomeria ótica. Perfeito? Esse par de isômeros oticamente ativos, nós chamamos de antípodas óticas ou enantiômeros, tá? O isômero levógeno e o isômero destrógeno. No caso, o ácido delático e o ácido L-lático são um par de antípodas óticas ou um par de enantiômeros. Perfeito? Então aqui eu tenho a imagem deles dois. Pode perceber que é como se eu tivesse um espelho aqui no meio, né? E aí, aqui o espelho, perfeito? Aqui o espelho, e aqui eu tenho a imagem especular da molécula real. Então aqui é o ácido delático, ele é um ácido destrógeno, e aqui o ácido L-lático, que é um ácido
levógero. Portanto, analise as propriedades deles. São muito parecidas, nesse caso aqui são idênticas, na verdade. Ponto de fusão é o mesmo, ponto de ebulição é o mesmo, densidade é a mesma. O que muda entre eles é simplesmente que um vai desviar a luz polarizada para a direita, porque ele é o isômero destrógeno, e o outro vai desviar a luz polarizada para a esquerda, que é o isômero levógeno. E esse par do destrógeno com o levógeno nós chamamos de antípodas óticas ou simplesmente enantiômeros. Perfeito? Mas onde é que vai estar a diferença entre eles, além de ser o lado que desvia a luz polarizada? A diferença vai estar nos efeitos fisiológicos. Perfeito? As propriedades químicas elas são parecidas, as propriedades físicas são parecidas ou idênticas, mas as propriedades num organismo, as propriedades fisiológicas, elas são bem diferentes. Agora, o que acontece se você misturar um isômero levógeno com o seu destrógeno? Quando isso acontece, nós temos uma mistura química chamada de mistura racêmica ou isômero racêmico, porque nesse caso, um desvia para a esquerda, o outro desvia para a direita, um desvio vai anular o outro desvio. Então essa mistura é uma mistura oticamente inativa, não vai ter desvio nem para a esquerda e nem para a direita. E simbologicamente, nós usamos DL para essa mistura racêmica ou então a letrinha R para dizer que é uma mistura racêmica. Então eu tenho aqui um desenho para visualizar isso de uma melhor forma. Tenho aqui o isômero destrógeno misturado com o isômero levógeno. E aí você vai ter o isômero destrógeno e o isômero levógeno misturados, e nesse caso você vai ter a mistura racêmica. Essa mistura racêmica, ela é uma mistura que nós chamamos de mistura oticamente inativa. Por quê? Porque um desvio vai anular o desvio da outra substância. O destrógeno anula o desvio do levógeno. E aí você vai ter o isômero racêmico ou a mistura racêmica. Perfeito? Bom, para que isso aconteça, você vai ter que tê-los nas mesmas quantidades e nas mesmas concentrações. Então, o isômero destrógeno e o isômero levógeno, separados, nós chamamos eles de isômeros oticamente ativos. Agora, quando você mistura um com o outro na mesma quantidade, não vai ter mais atividade ótica. A atividade ótica vai ser anulada, porque um vai anular o outro. Então, você vai ter os isômeros oticamente inativos. Mistura racêmica é a mesma coisa que isômeros oticamente inativos ou isômero racêmico. Então imagina, 500 ml do ácido delático na concentração de 2 mol por litro, misturado com 500 ml do ácido L-lático na concentração de 2 mol por litro. Quando isso acontece, você vai ter 1 litro, né, porque você misturou 500 ml com 500 ml, uma solução final de 1 litro, da mistura ácido DL-lático ou ácido R-lático, que é o que? A mistura racêmica. Essa mistura aqui, ela é oticamente inativa, enquanto essa mistura é oticamente ativa para a esquerda, e essa mistura não, aliás, essa solução, ela vai ser oticamente ativa para a direita. Perfeito?